Olá, paz e bem para você. Hoje, sábado, dia 19 de julho, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia de vida. Nós oferecemos, Senhor, nossas orações, obras, pensamentos, palavras, alegrias e sofrimentos em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de vosso Filho Jesus Cristo, que continua a oferecer-se a vós na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo, neste dia, para que possamos ser testemunhas do vosso amor. E a Mãe de Jesus e da Igreja, rezemos e rezamos especialmente pela intenção do Santo Padre, o Papa Leão, para este mês. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai a nossa mente e nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. No Evangelho de Mateus de hoje, vemos presente o verdadeiro objetivo da vida de Jesus: amar para salvar. Ele atrai grandes multidões por meio da autoridade de suas palavras que edificam e confortam aqueles que o ouvem. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 12, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que diz o texto? No Evangelho de hoje vemos Jesus agindo com serenidade, curando, atendendo e ensinando a todos, mesmo diante da oposição de alguns grupos religiosos que não concordavam com sua forma de se relacionar com o povo. Ele nos ensina a vivenciar o amor por meio de ações concretas, não apenas palavras. Imaginemos o esforço de Marta ao tentar acomodar Jesus e seus discípulos. Por outro lado, ao ver e ouvir o Mestre, preferiu abandonar os afazeres cotidianos para dedicar-se totalmente a ele. A quem devemos dar razão? Talvez ambas tivessem seus méritos. Marta, sempre ativa e diligente naquele momento, assumiu a responsabilidade de servir. Maria, por sua vez, reconheceu que aquela era uma oportunidade única de estar aos pés do Senhor. Observando sua sabedoria, ao elogiar a escolha de Maria, Jesus nos ensina sobre a importância do equilíbrio na vida. O que o texto diz a você hoje? Releia o Evangelho e permita que Deus lhe fale por meio dessa palavra. Silencie-se para ouvir a mensagem divina. Identifique o caminho que o Senhor quer que você siga. Você reconhece Jesus como Filho de Deus e busca nele a plenitude da vida? Qual é a sua atitude em relação ao próximo? Você reflete a misericórdia de Cristo em suas ações? Como discípulos do Mestre, sejamos exemplos de acolhimento, de compaixão, tratando todos com ternura. Como cristãos seguidores de Cristo, nós temos em Jesus nosso espelho para podermos ver melhor ou para comprovar se aprendemos ou não as principais lições de nosso Mestre Jesus.
Temos que fazer chegar para as pessoas a mensagem de amor de Jesus, mas não devemos impor e sim propor, não gritar e sim anunciar, motivando, respeitando a situação de cada pessoa. Por isso, como cristãos, nós devemos ser contrários a toda forma de luta violenta. Também devemos agir energicamente com todas as iniciativas e meios não violentos para afirmar a justiça, o respeito pelos direitos humanos, pela fraternidade, pela dignidade de cada pessoa e pela caridade no mundo. Podemos combater o pecado sem eliminar o pecador, pois Deus odeia o pecado, mas não se cansa de perdoar quem se converte. Porventura, tenho eu prazer na morte do ímpio? Porventura, não alcançará ele a vida se ele se converter de seus maus caminhos? A missão de cada cristão, a exemplo do Mestre Jesus, é pacifista, solidária, defensora da justiça e do direito. É não quebrar o caniço rachado nem apagar o pavio que ainda fumega até que faça triunfar o direito. O que o texto leva a dizer a Deus? Peçamos ao Pai que nos conceda um coração misericordioso como o de Jesus. No Jesus, princípio e plenitude do homem novo, convertei nossos corações para que, deixando o caminho do erro, sigamos vossos passos na direção da vida plena. Que, fiéis às promessas do nosso batismo, vivamos com coerência a fé e que ela se manifeste em nossas ações, para que na família e na sociedade brilhe a luz do Evangelho. Jesus, fonte de poder e sabedoria, acende em nós o amor pela Sagrada Escritura, onde ressoam as palavras do Pai que nos nutrem e nos consagram. Vós, palavra de Deus vivo, renovai em vossa igreja o ardor missionário, para que todos os povos venham a conhecer-vos como verdadeiro Filho de Deus e Filho do homem, único mediador entre Deus e a humanidade. Jesus, fonte de unidade e paz, fortalecei a comunhão na vossa igreja, para que, pelo poder do vosso Espírito, sejamos um só corpo. Vós que nos ensinastes o mandamento novo do amor, inspirai-nos a construir um mundo solidário, onde a paz prevaleça sobre a guerra e a vida seja sempre protegida. Amém. Senhor, agradecemos pela fidelidade em nos guiar, que possamos, como São João Batista, testemunhar a salvação e preparar o caminho para a chegada do teu reino. Qual novo olhar surgiu em você a partir da palavra? A palavra tocou o seu coração? Guarde tudo que Deus lhe chamou a viver nesse dia. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um sábado muito abençoado e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.